Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, como tirar o máximo proveito do seu trabalho. Você gosta do seu trabalho ou gostaria de poder fazer outra coisa? Você sente que está realizando alguma coisa ou sente que está apenas no meio de uma rotina? E gostaria de mudar vocações? Você se considera um bom funcionário? Está dando o seu melhor? As pessoas ao seu redor o veem como um cristão? Você está fazendo uma contribuição real onde você está? Quando penso em como algumas pessoas acordam todas as manhãs, elas acordam com um entusiasmo e um verdadeiro desafio sobre o trabalho do dia, estão animados para começar a trabalhar e ver o que podem realizar. Então, aquelas pessoas que olham para sua vocação, seu trabalho ou serviço como uma doença, fique o mais longe que puder e não vá até que você tenha que e faça o mínimo que puder para sobreviver. Bem, eu quero te lembrar que a Bíblia tem muito a dizer sobre trabalho. Por exemplo, a Bíblia diz: em 6 dias trabalharás, o sétimo é o dia de descanso. A Bíblia diz que o trabalho traz lucro. A Bíblia também diz que se você encontrar um homem bom, que é um homem muito trabalhador, você encontrará um homem que terá sucesso e estará diante de reis. E assim, quando penso em todas as escrituras da Bíblia sobre trabalho e há muitas outras, penso no fato de que Deus certamente nos ordenou para que trabalhássemos. E é isto que eu quero falar nesta mensagem: como tirar o máximo proveito do seu trabalho. E quando você faz a pergunta como tirar o máximo proveito do seu trabalho, a maioria das pessoas diriam: bem, a coisa que mais me interessa é como tirar mais dinheiro com o meu trabalho. Bem, deixe-me dizer 2 ou 3 coisas sobre isso. Em primeiro lugar, ninguém vai te querer culpar por não querer fazer o que você possivelmente pode. Mas se você tem uma visão tão curta para pensar que essa é a única razão pela qual está trabalhando, é conseguir todo o dinheiro que puder ou simplesmente ser pago, então você tem uma visão curta do que significa o seu trabalho. Porque, veja, se essa é a única coisa que você tem em mente, então você vai perder o propósito de Deus para você ou permitir que você tenha esse trabalho e esteja naquele lugar em particular. Você vai perder algumas bênçãos que Deus tem reservado para você. Porque, veja, há mais para trabalhar do que só ganhar dinheiro. Por exemplo, você apenas pensa no fato de ter o privilégio de crescer, em sua capacidade, habilidades e os talentos que Deus lhe deu. Pense no fato de que Deus está construindo caráter em sua vida enquanto você enfrenta desafios em seu trabalho que você não enfrentaria em nenhum outro lugar. Pense no fato de que você tem uma sensação de realização e, portanto, isso cria uma sensação de autoestima em sua vida. E pense no fato de que você também está construindo relacionamentos e aprendendo a se relacionar bem com outras pessoas, incentivá-las e ser incentivado por elas. E que você está fazendo algum tipo de contribuição para a vida. Há muito mais para trabalhar do que simplesmente ganhar dinheiro. É uma parte importante, naturalmente, mas há muito mais do que isso. O que eu quero falar nessa mensagem é como tirar o máximo proveito do seu trabalho. Eu quero que você abra uma passagem que responde essa pergunta. É Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 22 até o 4º capítulo e verso 1. Agora, a primeira palavra nessa mensagem pode incomodá-lo. Começa dizendo escravos e você diz: bem, isso não inclui a mim. Bem, alguns de vocês podem sentir que estão em algumas responsabilidades específicas, mas deixe-me lembrá-los de algo para preparar o cenário. A razão que o apóstolo Paulo começa tudo dizendo escravos é por esta razão. Na época em que o apóstolo Paulo viveu, provavelmente metade das pessoas daquele tempo no Império Romano eram consideradas escravos. Estou falando sobre médicos, professores e todo o resto. Muitos profissionais eram escravos, pertenciam a algumas pessoas muito ricas. Portanto, não estamos falando sobre o tipo de escravidão que temos em mente hoje. Você encontrará aqui escravos, mestres e o Senhor. E o que eu quero que você observe aqui é isso. Embora a situação, a circunstância não seja a mesma, o mesmo é verdade quando se trata de princípio. E há empregados e há empregadores, e então há o grande chefe, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, os princípios aqui são tão aplicáveis para nós hoje como eram nos dias de Paulo. Portanto, não deixe a palavra escravidão incomodá-lo aqui. Ouça o que ele diz: escravos, em todas as coisas, obedeçam àqueles que são seus senhores na terra, não servindo só na aparência, como quem apenas agrada aos homens, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Tudo que você fizer, faça-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, é ao Senhor Cristo a quem servis. Pois quem faz o mal receberá as consequências do mal que ele fez, isso sem parcialidade.
Mestres, concedei a vossos escravos justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um mestre no céu. Agora, quero falar sobre toda essa ideia de como tirar o máximo proveito do seu trabalho. Se você vai trabalhar para alguém, seja 1 ano, 6 meses, ou 10 anos, ou 30 anos, ou tem apenas uma vocação durante toda a vida, como vai tirar o máximo disso? Se você vai trabalhar lá, como você tira o máximo disso? Bem, quero te dar 5 maneiras que eu sei que funcionarão. Então eu quero que você anote isso, eles serão vantajosos se você anotá-los, pensar neles, porque você vai trabalhar amanhã e você vai com um senso de entusiasmo e empolgação, ou você vai temendo isso. Porque nesse mundo acordar toda manhã temendo ter que ir trabalhar? Então a primeira coisa que eu quero que você anote é isso. Tiramos o máximo do nosso trabalho. Quando vemos a nós mesmos como servos, tiramos o máximo do nosso trabalho. Quando vemos a nós mesmos como servos, agora eu sei que isso vai completamente contra tudo que essa sociedade acredita. Queremos falar sobre nossos direitos, queremos falar sobre nosso grupo, e queremos falar sobre nossa independência, e queremos falar sobre nossa conversa, e queremos falar sobre o que conseguir. A própria ideia de ser servo e ter um espírito servil é totalmente estranho à nossa sociedade. E essa é também a razão pela qual temos a sociedade que temos. Nós esquecemos alguns dos princípios muito básicos que se aplicam a todas as partes de nossa vida. Agora, você diz, bem, de onde você tirou essa ideia que devo ter um espírito servil em meu trabalho? Deixe-me te perguntar uma coisa. Se o espírito de um crente deve ser o de um servo, diga-me, onde não deveremos ter um espírito de um servo? Temos que ter um espírito de servo, não importa onde estejamos. Porque esse é o caráter de um filho de Deus. Deus nos envia a esse mundo, ele nos levanta, nos salva, e devemos ter um espírito de servo, devemos ter um espírito diferente do que Jesus tinha. Abra, por favor, em Filipenses capítulo 2, passagem muito importante, porque aqui toda a ideia da encarnação, de que Jesus Cristo veio em carne, embora ele fosse Deus, é explicada, começando no verso 5. Tende esta atitude que devemos ter. Em vós mesmos, que também estava em Cristo Jesus. O que é que foi isso? Que, embora tendo existido na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, um humilde escravo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se observar o que acontece mais tarde nesses versos, Deus o exaltou grandemente. Jesus veio como um servo. Ele veio como um escravo para servir aos homens. Se você e eu quisermos tirar o melhor do nosso trabalho e o máximo do nosso trabalho, devemos ter o espírito que Jesus tinha, que era o espírito de um servo. Agora, isso que vai acontecer. Isso vai afetar a qualidade do seu trabalho. Quando você e eu temos um espírito de servo, seremos mais propensos, mais motivados a fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor. Quando você se levantar amanhã de manhã e for trabalhar e se ver como um servo, você vai mais feliz e você vai com uma sensação de alegria, você vai servir ao Senhor. Não só isso, mas seu efeito sobre as pessoas ao seu redor vai ser diferente. Se você e eu servimos aos outros e nós, seja qual for a nossa vocação, se nós formos como servos, nós teremos um testemunho muito melhor onde estamos, porque, quando alguém se aproxima de você ou se relaciona com você com base em querer servi-lo, imediatamente eles chamam sua atenção. Porque, por exemplo, em primeiro lugar, é muito raro alguém querer servir ao outro hoje em dia, mas quando alguém diz, bem, como eu posso servi-lo, como eu posso ajudá-lo? Você entra em qualquer loja e alguém diz, como eu posso te servir? Eu te garanto que eles chamaram sua atenção. Mas muitas vezes você entra no lugar e diz, há alguém aqui que vai me servir? Existe alguém aqui que se preocupa com esse negócio o suficiente a pegar o meu dinheiro, ou a responder a minha pergunta, ou me ajudar a encontrar o que estou procurando? Eles simplesmente ficam parados. E muitas vezes você diz, bem, se eu tiver um espírito servil, alguém vai se aproveitar de mim. Assim fizeram com Jesus. A questão é qual é a atitude certa. A minha atitude não pode ser resultado de como eu sou tratado. A atitude tem que ser o que o Todo-Poderoso Deus espera de mim como crente onde quer que eu trabalhe. E se quiser tirar o melhor proveito do seu trabalho, você vai trabalhar como um servo. Estou aqui para servir aquele que tem autoridade sobre mim, estou aqui para servir aqueles para quem eu trabalho. Este é o primeiro princípio e acho que é um princípio muito básico. O segundo é este. Se eu quiser ter o melhor do meu trabalho, então devo trabalhar como para o Senhor. Esse é o meu trabalho, é para o Senhor. Agora, eu me lembro quando eu estava indo para a faculdade, trabalhei nas fábricas têxteis lá e trabalhei na alvejaria, que era o lugar mais quente lá. Era um péssimo lugar para trabalhar. Após 30 minutos eu estava lá.
Eu estava completamente encharcado. E assim, nas primeiras semanas que eu cheguei em casa, minha mãe ela ficava chateada. Ela trabalhava das 8 às 4 e eu trabalhava das 4 às 12. Então ela trabalhava numa outra área que era bem difícil, então ela dizia: "Bem, você não precisa trabalhar naquele lugar quente", mas ela estava fazendo a mesma coisa, mas ela não queria que eu fizesse, então eu sabia que tinha que mudar minha atitude, porque eu não gostava. Finalmente eu tive que decidir: "Senhor, eu não vou fazer isso como se você fosse o chefe, eu vou fazer isso como se eu estivesse fazendo isso por você. Você sabia que eu podia entrar lá. Aquele calor não me incomodou nem um pouco, não só isso. Vou te dizer o que o senhor faria. Eu testemunhava para alguém e, então, é ao banheiro, a próxima coisa você sabe, 2 ou 3 amigos iam lá e queriam conversar e começamos a testemunhar, e então, eu tinha um chefe que era um pouco difícil de lidar. Eu pensava: ele vai me demitir ou vai se converter, um dos 2, então, quando ele entrava, depois de eu estar lá, ele entrava, havia 5 ou 6 caras lá fazendo uma pausa, eles tinham um tempo legítimo para dar um tempo. Eu ficava lá compartilhando a minha fé, falando sobre o Senhor e eles me chamavam de diácono, não sei por que me chamavam assim, mas me chamavam. Então, ele entrava e, 6, 7 caras lá, ele apenas balançava a cabeça e saía, nunca disse uma palavra. Da próxima vez, verão, voltei para conseguir um emprego, sem perguntas, me contratou assim. Agora, se eu tivesse permanecido naquele emprego com a mesma atitude desse lugar é quente, quer dizer, esse lugar é terrível, quem no mundo gostaria de trabalhar aqui, quer dizer, isso só pode ser para me atormentar, quer dizer, deve ser o Hades, o Gena ou algo assim, eu não posso lidar com isso, quer saber? Ninguém teria ouvido meu testemunho, em segundo lugar, não teria ficado muito tempo, não teria um emprego, terceiro, não teria conseguido emprego no verão seguinte. E quando começamos a perceber, esse trabalho, pode parecer que é o trabalho do mundo, mas eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui e eu estou fazendo isso junto dele. E é incrível como a sua atitude vai mudar. Você vai fazer um trabalho melhor, vai ter um testemunho melhor quando você olhar para a sua vocação, não importa qual seja, vai saber no seu coração. Estou fazendo isso para o Senhor, ele me colocou aqui nesse momento, é difícil para mim, eu particularmente não gosto de tudo que está acontecendo, não gosto do abuso, não gosto do horário, não gosto disso, daquilo, mas sabe de uma coisa? Ouça, se você começar a reclamar de tudo e outras pessoas reclamarem, em pouco tempo você entra na mesma categoria que elas, você perdeu seu testemunho. E um dos desastres dessa era é que muitos do povo de Deus agem de uma forma na igreja, de outra forma no trabalho. Perdemos o impacto e o poder do nosso testemunho lá fora, onde o mundo precisa ver e precisa ouvir. E eu quero te fazer uma pergunta. As pessoas que você trabalha sabem que você é um cristão, sem contar a elas? Nem precisaria entrar e dizer: sou um cristão. Não conte piadas sujas perto de mim, sou um cristão. Cuidado com o que você diz, não. Ouça com atenção. Sua vida, ouça com atenção. Sua vida deveria ser tão possuída por Jesus Cristo que, quando você entrar, sua própria presença vai dizer alguma coisa. Você não precisa dizer nada para anunciar que é cristão. Sua própria presença. Há algo sobre um crente cheio do Espírito. Você não tem que perguntar a ele ou a ela. Não tem que questionar se são cristãos. Ouça alguma coisa nisso. Isso é a presença de Jesus Cristo vivendo dentro deles. Eles vão saber sem você dizer uma palavra, eles vão te perguntar. Eles verão a diferença, ouvirão a diferença, saberão a diferença, observarão a diferença. Enquanto eu trabalho, quer saber? Não vai ter que dizer nada a eles. Eles vão começar a te perguntar e você vai poder dizer: bem, deixe-me dizer como Deus tem trabalhado na minha vida, como Ele me ajudou quando eu estava numa situação parecida. Nosso trabalho deve ser para o Senhor. A terceira coisa que eu quero que você anote é essa. E ela é: ouça, para ter o máximo do nosso trabalho, temos que ver Cristo, temos que ver Cristo como nossa autoridade. Não, ou seja, ele é o chefe. Agora veja isso, você diz: bem, eu gostaria que meu chefe agisse como ele, essa não é a questão. Observe isso, veja isso. Verso 22, escravos, em todas as coisas, obedeçam aqueles que são seus senhores. Se você trabalha em um determinado lugar, agora ouça com atenção para não entender errado, porque eu sei o que você já está pensando. Você diz: amigo, se você soubesse o que eles me pedem para fazer, ouça com atenção. Ele diz: em todas as coisas, obedeçam àqueles que são seus senhores na terra. A menos que alguém te peça para fazer alguma coisa que seja imoral, corrupta, injusta, que é contra Deus, antibíblica, que você sabe que é desonesta. Se não se enquadra nessas categorias e você trabalha para eles, é sua responsabilidade fazer o que lhe é pedido. Se você não consegue fazer e não quer fazer, e você não vai fazer, então você precisa mudar de emprego ou mudar sua atitude. Porque o que ele está dizendo aqui está dizendo quem é o chefe. Estamos trabalhando para o grande chefe, aquele que criou cada uma coisa individualmente, e ouça, que deu a cada uma pessoa que tem um senso de autoridade, posição de autoridade. Ele é aquele que deu isso a ele. Ele não diz que ele, ele coloca as pessoas em autoridade, ele coloca reis em suas posições e o derruba.
Então, quando alguém é um figurão, egoísta, arrogante, orgulhoso, pegando sua posição, intimidando outras pessoas, abusando delas, tirando vantagem delas, exigindo coisas que não deveriam, quer saber? O dia dele está chegando. Você diz, eu não tenho que aturar isso. Você e eu temos que aturar tudo que temos que aturar até que Deus nos diga para fazer algo diferente. Agora lembre-se disso. Eu sei que algumas situações são muito difíceis, muito, muito duras. Mas como você sabe disso como um pastor? Ouça, todo pastor sabe o que significa, por exemplo, em alguns momentos de sua vida, ser pastor de um grupo de pessoas que podem não gostar dele ou que não o querem mais lá e ele está aqui tentando servir a Deus, derramar o coração semana após semana, mês após mês, ano após ano. E você tem pessoas lá fora que estão criticando todas essas coisas. Todo pastor sabe esse tipo de coisa. Estamos servindo ao Senhor, como você está em sua vocação, e você não se levanta e vai embora porque as coisas ficam difíceis. Estou apenas te dizendo, se você se levanta e deixa seu emprego porque as coisas são difíceis, ouça, pode ser que Deus tenha colocado você lá, esteja trabalhando em sua vida nessa área específica, e Ele deixa você lá por um período para fazer o quê? Para reconstruir caráter, força, resistência, ouça, te ensinar por não saber como tratar as pessoas de uma maneira piedosa. Pode ser que Deus esteja equipando você, preparando você, apenas preparando você para uma posição real para você mesmo. Se você sai, você vai embora porque é difícil, você não acha que está sendo pago o suficiente, não acha que estão te tratando bem. O que você não percebe é que pode ser que Deus esteja lhe dando um gosto de algo que é um pouco amargo em sua vida neste momento para que quando você conseguir essa posição, você saiba tratar pessoas de uma maneira piedosa. Não vá embora, a menos que Deus te diga para ir embora. Ele é o chefe. Veja, as pessoas agem como se fossem Deus, brincam de Deus. Você tem que sorrir e dizer, ajude o Senhor, porque o dia deles está chegando. O dia deles está chegando. Ouça, o que Deus odeia acima de tudo nesta vida? Orgulho e arrogância. Você sabe melhor que, número 1, seja o que isso for. E a verdade é que sempre há alguém por aí que pode superá-lo. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que as pessoas que fazem o melhor trabalho, elas não são arrogantes, orgulhosas, egoístas, reivindicam sua posição, querem dominar as pessoas. São pessoas que têm um coração para outras pessoas. Um coração para outras pessoas. Então, para tirar o melhor do seu trabalho, você certamente quer reconhecer quem é o chefe, e esse chefe não é outro, senão a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, um quarto princípio que eu quero que você anote é esse. É tirar o melhor proveito do seu trabalho. Ouça, melhor proveito do trabalho. Vê as outras pessoas como pessoas dignas. Ver outras pessoas como pessoas dignas. Ou seja, lembre-se disso. Você e eu não devemos usar as pessoas. Usamos as coisas e amamos pessoas. E respeitamos pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que trabalham em determinados empregos, ou seja lá o que for, que muitas vezes são abusadas, mal utilizadas. Eu acho que, quando as pessoas são maltratadas, as pessoas não percebem que Deus, em última análise, é o juiz. Ele não vai aturar isso por muito tempo. E muitas vezes uma pessoa não é paga adequadamente, ou um empregador dirá, bem, o que eles tentam fazer é ver quão pouco você vai trabalhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você é um cristão e você é um empregador e seu objetivo é fazer com que as pessoas trabalhem para você o mínimo que puderem, eu quero te dizer, isso não parece com Cristo. Não acredito que Jesus diria, bem, vamos ver quão pouco eu posso pagá-la. Quão pouco eu posso pagar a ela. Quantos poucos dias posso lhe dar de folga? Veja, não importa a sua posição, quando você maltrata as pessoas, você diz, mas isso é apenas negócio. Não, não é. Maltratar as pessoas não faz parte do negócio do ponto de vista de Deus. Você ama as pessoas, se importa com as pessoas, as trata gentilmente. Você diz, e as pessoas que são preguiçosas e desleixadas, lide com elas. Mas lide com a maneira de Deus, explique o que está acontecendo, você não vai aguentar isso. Você não tem que aturar isso, estou falando de usar as pessoas, abusar delas, tirar o máximo proveito delas. Não, ouça, não com o objetivo de fortalecê-las, ensiná-las a perseverança e edificá-las e mostrá-las, ajudá-las a entender o quanto podem fazer, o que podem fazer. Eu estou falando de aproveitá-las de uma forma injusta. Ouça o que ele diz nessa passagem, porque ele diz, no capítulo 4, versículo 1, mestres, falando dos patrões, concedei aos vossos escravos justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um mestre no céu. Todo empregador, todo presidente de toda corporação nesse país precisa ouvir isso muito claramente. Lembrando que vós também tendes um mestre que está no céu. É o Deus Todo-Poderoso. Seu Senhor, seja reconhecido ou não, é a pessoa de Jesus Cristo a quem você e eu prestaremos conta. Ficou meio quieto aqui, não? Agora, o último ponto que eu quero que você observe é esse. Quero que você observe esse último ponto, é simplesmente esse, para tirar o máximo do nosso trabalho. Devemos ver nossas recompensas como presentes e futuras. Devemos rever nossas recompensas como presentes e futuras. Exemplo,
Se você apenas vê sua recompensa por seu trabalho como um contra-cheque, e a única recompensa que vê são aqueles números lá embaixo do contra-cheque, então você não entendeu nada. Em outras palavras, essa não é a única recompensa que você está recebendo, só pode ser o que você vê, mas lembre-se do que dissemos. Que muitas vezes, em situações difíceis, Deus constrói o caráter, mas às vezes, em boas situações, Deus cerca você de pessoas que o amam e o encorajam em seu trabalho. E você vê pessoas ao seu redor fazendo um bom trabalho, um grande espírito, maravilhoso espírito, no trabalho ao seu redor. E você vê pessoas boas que estão gostando, muitas coisas boas para continuar. Na verdade, eles poderiam continuar em todos os lugares se as pessoas apenas confiassem no Senhor e se tratassem corretamente. Muitas coisas boas acontecem nos negócios, muitas coisas boas acontecem nos ministérios. Então, há mais do que apenas o que você vê no contra-cheque. Mas não só isso, há mais do que você vê aqui e agora. Tudo pelo que você e eu seremos recompensados em nosso trabalho não está limitado ao que está no contra-cheque. Agora eu quero que você veja esse versículo de novo. Note o que ele diz, começando no versículo 24, sabendo que do Senhor você receberá a recompensa da herança. É o Senhor Jesus Cristo a quem você serve. Agora, lembre-se disso. Isso às vezes é novamente um equívoco que temos. Temos a ideia que o meu trabalho no mundo do trabalho diário é uma coisa. O que Deus vai me recompensar é tudo que eu fiz por Jesus, ponto. Sabe, ensinar na EBD, cantar no coral, tocar na orquestra, pregar sermões, e dar todo esse testemunho, dar todas essas coisas. Não, quer saber? Deus vai recompensar você e eu por cada um aspecto da nossa vida. Não só por alguns deles, mas por cada um deles. Ouça, ele diz, sabendo que do Senhor recebereis o galardão da herança, é o Senhor Cristo a quem servis. Ouça, veja isso. Se Deus é o grande chefe, ele é aquele que em última análise determina qual é o pagamento, certo? Se ele é o grande chefe, ele é o Senhor sobre tudo e todos os negócios, seja lá o que for. Ele é quem, em última análise, determina qual a recompensa. Agora, nesses dias em que você e eu vivemos, recebemos parte da nossa herança aqui e agora, pelos nossos esforços e horas que dedicamos e assim por diante. Mas a recompensa final é dada por uma outra pessoa. Agora veja isso. Talvez nunca tenha pensado nisso. Você percebe que a maioria das recompensas que você está guardando para você mesmo no céu é o que acontece no seu trabalho secular dia após dia. Ouça, você trabalha 40 horas, ou 50 horas, ou 60 horas lá fora naquela tarefa específica. Quanto tempo você passa na igreja? Não passo muito. Você gasta tanto tempo fazendo qualquer outra coisa? Não. Então, a maior porcentagem de sua recompensa quando você estiver diante do Senhor será o que você fez ou o que você falhou em fazer no seu trabalho. No seu trabalho, seja o que for, não será apenas ir à igreja, onde algum de vocês serve de várias maneiras, orquestra, coral, ensinando e recepcionando e estacionando e tudo isso. Deus vai te recompensar. Sabe de uma coisa? 40 horas da sua semana, 40 delas estão lá fora no trabalho secular. O que ele vai fazer? Ele vai te recompensar por cada boa ação, ele vai te recompensar por fazer bem o que você fez, dando o seu melhor, para entender que as outras pessoas são pessoas como você. E o que ele vai fazer vai te recompensar de acordo. Agora, simplesmente digo isso. Todos temos trabalho a fazer. Trabalho é de Deus. Ele é parte da nossa responsabilidade como crente. E devo fazê-lo com todo o meu coração. Não para impressionar os homens, mas porque eu amo o próprio Senhor Deus. Devo fazê-lo com respeito aos outros, com um espírito de servo, fazendo o trabalho de Deus e fazendo-o para Ele, reconhecendo que minha recompensa, Ele que vai lhe dar, não tenho que me preocupar com isso. Ele vai cuidar disso. Aí você diz, bem, eu nem sou um cristão, como isso se aplica a mim, meu amigo? Você nunca vai ser capaz de alcançar o máximo do seu potencial até que você confie em Jesus Cristo como seu Salvador, porque você vê, está trabalhando contra Ele. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o que acontece? Os pecados são perdoados. Ele limpa sua mente, você se livra da culpa do passado. Deus começa a trabalhar em sua vida. Você vai fazer as coisas melhor. E com certeza você vai ser mais sábio em todos os sentidos. E quando a palavra de Deus começar a encher a sua mente e seu coração, você começará a pensar da maneira que Deus pensa e a ver as coisas da maneira que Deus vê. E sabe o que vai acontecer? Todo o seu comportamento vai mudar, sua atitude vai mudar. E terá o privilégio de ser um maravilhoso servo de Deus, não importa quem você seja. E eu quero te encorajar a pedir ao Senhor Jesus Cristo que perdoe os seus pecados. E dizer a Ele que você o quer como seu Salvador e quer ser o que Ele quer que você seja. Se você é um empregado e você faz um trabalho ruim e tem sido preguiçoso, procrastinado, trapaceando no seu tempo, exige, critica, você precisa se ajoelhar e pedir perdão a Deus por ser um mau empregado, um mau servo de Deus onde você está trabalhando. Se você é um empregador, maltratou as pessoas, ganância, empurre,
Usa-as como coisas em vez de amá-las como pessoas. Você precisa pedir perdão a Deus, ajoelhe-se e peça a Deus que o perdoe por pecar contra Ele. É um pecado contra Deus. Não tem nada contra a igreja, é um pecado contra Deus. Peça a Deus que te ajude a ter um espírito de servo como empregador e te dar um espírito de servo para que você possa servir as pessoas ao seu redor e que elas vejam Jesus Cristo vivendo dentro de você. Sabe o que vai acontecer? Toda atitude nesse negócio vai mudar. Uma pessoa pode mudar a atmosfera se viverem uma vida com Deus. Vamos tirar um momento para pedir ao Senhor agora para cada um de nós. Por mim, por cada um de nós, Senhor, me mostre que tipo de trabalhador eu sou e me mostre que tipo de mudança você quer em minha vida. Pai, obrigado por nos amar o bastante para nos confrontar com a verdade em amor. Eu oro para que o Espírito Santo fale ao meu coração, no coração de cada pessoa que está ouvindo, que cada um de nós assuma um novo compromisso, Pai, para seguir nosso trabalho, no espírito de servo, reconhecendo que é o seu trabalho, trabalhamos para Ti. Tu és o Mestre, Senhor. Essas são pessoas que você ama com quem estamos trabalhando. E vamos confiar em Ti para a recompensa, no devido tempo. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.